Diz o Espírito Clarencio no livro Entre a Terra e o Céu: o nosso perispírito está intimamente regido por 7 centros de força. Nós já vimos, então, isso aí, esses são os chakras, né? Os chakras que correspondem cada um a um desses corpos que nós temos. Então, regido por 7 centros de força que se conjugam nas ramificações dos plexos. Então é interessante, como eu falei para vocês na semana passada, os chakras estão em relação com as glândulas, né, endócrinas e com os plexos nervosos, né? É muito interessante isso. Vibrando em sintonia uns com os outros ao influxo do poder diretriz da mente. Nossa posição mental determina o peso específico do nosso envoltório. Então, o nosso perispírito é tão mais materializado quanto mais materializados forem os nossos pensamentos. Quanto mais espiritualizado eu vou me tornando, mais sutil vai ficando o meu corpo perispiritual. E é por isso que, uma vez desencarnado, então sem o corpo físico, só com o corpo perispiritual, quanto mais leve ele for, mais para cima eu vou. É que nem balão mesmo, né? Quanto mais leve, mais para cima eu vou. Quanto mais pesado eu sou, mais para baixo eu vou. Por isso que quando a gente desencarna, o lugar para onde você vai depende do peso específico do seu corpo perispiritual, que por sua vez depende de que você é, né? Tanto do ponto de vista moral como do ponto de vista intelectual. Então, nossa posição mental determina o peso específico do nosso corpo espiritual e, consequentemente, o lugar para onde nós vamos, o habitat que lhe compete. Mero problema de padrão vibratório. Tal seja a viciação do pensamento, tal será a desarmonia no centro de força. Então, olha que interessante. Se eu costumo falar mal das pessoas, prejudicar as pessoas falando mal, eu vou ter problema, é esse o centro de força da fala, é esse o centro de força que vai estar alterado com problema. Como esse centro de força é como se fosse o Sol que irradia para os seus planetas, os órgãos que estão afins a esse centro de força são justamente os órgãos da fala, a tireoide, é isso que está em relação com esse centro de força. Então, as doenças que eu vou ter vão estar relacionadas com esse lugar. Então, eu vou ter problemas na fala, tumores, problemas de tireoide, né? E assim por diante. Se o meu problema é sexual, eu vou ter problemas nessa área. Então, vou ter tumores, então tem tumor de útero, tumor de colo do útero, tumor de ovário, tumor de testículo, tumor de próstata e assim por diante. Né? Dependendo de onde é o meu problema, é aonde eu vou ter as doenças. O espírito André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, titulou os centros de força como centros vitais, quando diz os centros vitais, chakras, põe o nome que você quiser, né? São também exteriorizáveis quando a criatura se encontra encarnada. Então, todos nós temos os centros de força exteriorizáveis, só que nós que não temos essa possibilidade mediúnica de enxergar,
nós não estamos vendo. Mas se entrar um médium que tenha essa possibilidade, ele vai nos enxergar, cada um de nós, com seus centros de força. Então ele diz assim, olha lá, os centros de força, os centros vitais, são também exteriorizáveis quando a criatura se encontra encarnada. Fenômeno esse a que atende habitualmente os médicos e enfermeiros desencarnados. Então, quando você pede à noite para que auxilie na resolução de um problema físico seu, os médicos e enfermeiros atuam em você no seu perispírito, não atuam no corpo físico. Eles atuam no perispírito. Então ele está dizendo, olha lá, fenômeno esse a que atende habitualmente os médicos e enfermeiros desencarnados no auxílio a doentes físicos de todas as latitudes da Terra, plasmando renovações e transformações do comportamento celular do corpo físico, mediante intervenções no perispírito, segundo a lei do merecimento, recursos esses, atuar no perispírito, recursos esses, que se popularizarão na medicina terrestre do grande futuro. Né? Então, possivelmente, na próxima encarnação minha, se eu voltar na área de saúde, eu vou poder estar atendendo já, levando em consideração o perispírito. Né? Talvez até lá a gente já tenha máquinas que mostrem, da mesma maneira que eu tenho a ressonância magnética hoje, eu vou ter uma ressonância magnética que vai ter sensibilidade para pegar a aura, coisa que já acontece de uma maneira mais simples e rudimentar na fotografia Kirlian, né? A fotografia da aura, a fotografia Kirlian. Então, com o desenvolvimento, com o estudo dessa tecnologia, aperfeiçoamento dela, vai chegar uma hora que nós vamos ter uma fotografia da nossa aura. E aquilo que vocês viram aqui projetado semana passada, vai ter uma de cada um de nós. E ali nós vamos poder analisar qual é o centro de força que você está com problema. Qual centro de força seu está desequilibrado? Qual chakra seu está desequilibrado? Só que esses seres aí que atendem, eles já sabem qual é o problema, o que está levando a gente a desequilibrar aquele centro de força. E que órgão que está sendo afetado, e que doença que você terá se você não corrigir esse desequilíbrio que você está causando no seu organismo. Olha que coisa interessante. E ficou bem claro aqui, né? Atende, nós temos o direito de pedir. Então, toda noite você pode pedir. Se tiver algum problema de saúde, você pede aos trabalhadores de Cristo, né? Que te ajudem nesse problema que você tem de saúde e tal. Se tiver o merecimento, você pode ser atendido. Estão começando a perceber? Você não precisa ir em lugar nenhum. Seria um absurdo. Não precisa ir em lugar nenhum. Basta pedir. Até porque se você não pedir, ninguém vai interferir em você a sua revelia. Não é assim? Eu nem como médico, se ele não quiser ser operado, por mais que eu veja que ele tem um problema, eu não posso ir lá e falar, não, deita aí que eu vou te operar. Não existe isso. Você tem que dar o consentimento e querer. Se você não quiser, tudo bem. Você pode estar com a doença que for. Se você não quiser tratar, o que eu posso fazer? Eu não posso obrigar ninguém a tratar. Entenderam isso? Tipos de transmissão fluídica ou passe. Então, quantos tipos nós temos? Sendo que todos somos portadores de recursos próprios que podem ser exteriorizados, então eu posso passar energia para você.
Se eu vejo que você está assim, tá falando, vem cá que deixa eu te ajudar. Se eu quiser mesmo te ajudar, eu consigo transferir, inclusive, parte da minha energia para você. Porque as pessoas que são denominadas de vampiros são aquelas pessoas que você está bem, ela encosta em você, começa a conversar, ela sai bem e você lá embaixo. Ela suga a sua energia, mesmo que você não queira dar. Mas se eu quiser, eu posso transferir um pouco de energia para você. Né? Então, olha lá, é isso que ele quer dizer. Sendo que todos somos portadores de recursos próprios, que podem ser exteriorizados, a transmissão de fluidos para beneficiar alguém pode ter origem espiritual, quando é, então, um ser desencarnado que está fazendo isso. Ela pode ser humana, ou pode ser mediúnica, quando é a combinação dos outros dois. Tá? Então eu tenho a transmissão de fluido espiritual, humana e mediúnica. Espiritual é a transmissão dos fluidos dos desencarnados diretamente para quem recebe o passe. Então, toda vez que você vem aqui, você pode pedir se você não estiver bem. Né? O que não adianta, o que tem muita gente que acha que passe é que nem água benta. Fala, bom, se não faz mal, se não faz bem, mal não faz. Então eu estou bem, mas então me dá um passe. Não é assim. Não funciona dessa maneira. Não adianta eu tomar passe para ficar bem amanhã, porque ficar bem também depende de mim. Se eu sou irritado e eu saio daqui e levo uma fechada no trânsito e fico louco, alucinado, correndo atrás do cara, pronto, o que adiantou tomar passe? Eu me desequilibrei. Esse equilíbrio é que nem andar de bicicleta. Eu tenho que estar ali pedalando, equilibrando. Não adianta, se eu parar, não tem como manter. Então, a manutenção desse equilíbrio é dinâmico, eu preciso manter o equilíbrio. Percebeu como é que é? Eu tenho que estar equilibrado, manter o meu equilíbrio. Como? Não me irritando tão facilmente, né? Nem euforia demais, nem para baixo demais, nem depressão demais. Mantenho o equilíbrio. Né? O indivíduo sábio, ele não fica nem eufórico, nem para baixo. Então, olha lá. Espiritual, quando é transmitido do desencarnado diretamente a quem recebe o passe. Quem recebe o passe pode estar desencarnado ou encarnado também. Ele transmite, como eu transmito para espíritos, não importa se está encarnado ou desencarnado. E é bom que vocês saibam que em todo trabalho de passe, tem o trabalho também de passe do plano espiritual simultaneamente, usando muitas vezes fluidos doados por nós mesmos, mais materializados. Porque é lógico que se tem um espírito necessitando de cuidado aqui, nessa faixa, é porque ele ainda está materializado, ele precisa de fluidos muito próximos dos nossos. Entenderam? Então, pode ter certeza disso. Quando tem trabalho de passe, tem trabalho de passe para os dois lados. Da mesma maneira que quando tem aqui uma exposição, alguma discussão, algum assunto, também é para os dois lados, não é só para nós aqui. Humana é a transmissão dos fluidos dos homens, espíritos encarnados, diretamente a quem recebe o passe. Aqui está o reiki, por exemplo, né? Mas nós vamos ver que no reiki, se não tiver dinheiro envolvido, se tiver boas intenções, também o plano espiritual está envolvido. Mas se tiver a parte comercial envolvida, se é uma outra conotação, pode não estar envolvida. A parte espiritual aí é profissional, é eu atuando, fornecendo os meus fluidos. Entendeu? E mediúnico ou mista quando tem os dois, então. Quando você tem o plano espiritual trabalhando junto com o médium doador de fluidos. Tá?
A transmissão de fluidos mediúnica é também chamado de espírita, justamente por quê? Porque é o passe espírita, é a maneira utilizada nas casas espíritas. Então, vocês já estão entendendo que cada vez que você entra na sala de passes, você está tendo uma transmissão de fluidos mediúnica ou mista. Não é só o humano que está aí, não é o médium que está trabalhando aí. O médium está doando fluidos. Quem está trabalhando é o lado de lá. Trabalhando, olhando diretamente para a sua aura, para os seus centros de força, conhecendo os motivos que te trouxeram aqui, inclusive. Porque eles têm essa possibilidade, porque nós não podemos esquecer que tudo que nós fazemos na vida, nessa e nas outras, estão gravadas aqui no perispírito. E eles têm possibilidade de ler o que está gravado aqui, o que nós estamos fazendo e o que fizemos lá atrás. Então ele sabe exatamente por que você está passando por isso, e quem é você agora, e o que você está fazendo agora para melhorar. Por isso que quando fala em merecimento, é merecimento mesmo. Não é a divindade que vem aí, são seres que têm essa possibilidade. Então, é outra coisa que nós temos que entender, que não adianta você pedir aos espíritos só, porque você tem no espírito desencarnado lá embaixo, né, no astral inferior, ignorante ainda, que não tem a menor condição de te atender. E outro erro comum que as pessoas fazem é pedir para os parentes desencarnados, por mais que aquele parente gostasse de você, sua avó, seu avô, isso, aquilo, você não sabe em que condição ele está e se ele tem competência para fazer isso. Do mesmo jeito que você não chama um parente seu, só porque você gosta dele, para fazer uma cirurgia ou fazer a planta da sua casa, se ele não for médico, não for engenheiro. Não é verdade? Entenderam? Então não é porque você desencarnou que você passa a ter condição de cuidar de todo mundo. Isso é um conhecimento técnico do espírito. Nós, no plano espiritual, continuamos estudando. Então, quando fala em médico e enfermeiro do plano espiritual, entenda-se médico e enfermeiro do plano espiritual. Indivíduos desencarnados que têm essa capacidade. A transmissão direta de um encarnado sem a participação de espíritos é também chamada de anímica, que é o caso do reiki, então, né? Porque esta palavra significa da próprio indivíduo, é dele, né? Mas como eu falei para vocês, em muitas situações de reiki, o plano espiritual está atuando. Isso depende do que tem no contexto ali. Se aquela pessoa que está aplicando realmente, primeiro, ela tem que ter vontade de te ajudar. Se ela não tiver vontade de te ajudar, nada feito, ela não está doando nada, né? E geralmente esse tipo de trabalho, quando envolve o plano espiritual, se é o plano espiritual que está te vendo, que sabe das suas necessidades e está cuidando de você, eu não posso cobrar. Senão eu teria que cobrar no passe aqui. Olha, antes de entrar no passe, deixa aqui o dinheiro. Né? Do mesmo jeito que o Chico Xavier não ficava com o dinheiro dos direitos autorais dos livros, porque não era ele que escrevia, o autor não era ele, eu também não posso cobrar por curas que eventualmente se realizem na sala de passe. Outra denominação para o mesmo fato é o tal do passe magnético, né?
E isso teve um desenvolvimento muito grande. Na realidade, o espiritismo, propriamente dito, na doutrina espírita, não fala nada de passe. O Allan Kardec, quando ele falava em transmissão de fluidos magnéticos, ele recomendava que o pessoal lesse Mesmer. Você já deve ter ouvido falar do mesmerismo. Mesmer é que era o cientista na época do Allan Kardec que estudava essa transmissão de fluidos magnéticos. Daí o nome mesmerismo. E muitas igrejas, padres e tal, que usam o tratamento através da imposição de mãos. O primeiro que mostrou isso, né, de uma maneira assim mais aparente para todo mundo, porque os egípcios dominavam isso, os hindus também dominavam, porque eles tinham conhecimento, mas foi Cristo, né? Cristo curava com a imposição de mãos, né? Muito bem. Após o advento da doutrina espírita, os termos passe magnético e magnetizador foram utilizados para designar as atuações teoricamente consideradas só de encarnados. Então, quando não tem a parte espiritual, então se fala em magnetizador e magnetismo, né? Mesmerismo, né? O reiki, e aí vai, uma série de... O reiki, na verdade, é uma técnica indiana, não é isso? Por quê? Porque os indianos conheciam isso. Só que eles conheciam também o plano espiritual, né? E sabiam que... Muito bem. Porém, Kardec explica no Livro dos Médiuns que dificilmente alguém, mesmo que não acredite, faz algo sem a participação de espíritos, sobretudo no assunto em questão, cuja finalidade é levar benefício aos outros. Essa participação ocorre mesmo que não seja pedida ou percebida. Gente, é muito interessante isso, porque tem muitos relatos de pacientes que são submetidos, por exemplo, a cirurgias e têm mediunidade e relatam que no centro cirúrgico, junto com o cirurgião que estava operando, tinham várias entidades ali participando daquele ato e influenciando o cirurgião através de sugestão mental. Né? Porque, afinal de contas, você que está sendo submetido ali à cirurgia, se você pedir o auxílio do plano espiritual, quer o cirurgião acredite ou não, você é que está sendo submetido à cirurgia ali. E muitas vezes, então, você tem a participação do plano espiritual, intuindo ali. Então, dificilmente a gente tem uma situação dessas envolvendo, né, a saúde das pessoas, que não esteja envolvido o plano espiritual. Por desconhecimento, pode ocorrer o equívoco de se pensar que passe magnético é simplesmente resolver aplicar passes, estender a mão e pronto, está resolvido. Isso também acontece em muitos centros, né, onde a pessoa começa a frequentar, ver lá a sala de passe, e uma hora ela fala, eu não posso também ir lá dar passe, eu queria ajudar. Mas não é assim que funciona, nós vamos ter oportunidade de ver agora, né? Poder, todos nós temos potencial para, né? Da mesma maneira, todos nós podemos doar sangue. Quem vai doar? Né? Então, o fato de poder é uma coisa, mas quem vai, quem participa e tal, já é outros 500. Porque não se trata também de você ir lá dentro e tal. Pronto, agora já cansei, não quero mais. Né? Então, tem um envolvimento nos trabalhos, de compromisso, enquanto eles não perceberem em você a vontade real de ajudar, né, o compromisso e tal, você não entra. Né?
Nós vamos ver por quê. E, infelizmente, né, verdadeiramente, às vezes, dirigentes de centros espíritas, né, levam pessoas a agir assim, sem preparo algum, pensando que transmitem passes magnéticos, por não saberem também da responsabilidade do trabalho de passes e da necessidade dele ser realizado somente por pessoas treinadas e à altura do mesmo. Nós vamos ver por quê também.